Bom, o script está pronto, mas o comportamento dele não vai sair bem como a gente espera. Bom, vou salvar, tá? Então você pode dar um Ctrl S, sei lá, vou salvar por aqui. Vamos voltar aqui para Unity. Opa, voltar aqui para Unity. Então eu vou dar um play para poder executar o meu comando aqui, né? Para poder verificar o funcionamento da classe. Bom, para começar, se vier aqui pressionar alguma coisa, percebe que ele já está, certo, fazendo algum tipo de input, não estou conseguindo movimentar ele para a esquerda e para a direita, certo aqui. Porém, temos um problema, tá? Qual o problema? Existe na Unity, não só na Unity, né, mas como em todos os objetos, né, todos os softwares 3D, um problema. Por quê? Eu tenho uma orientação do mundo e orientação do objeto. No caso aqui, eu falei que ela ia movimentar no eixo X e no eixo Y. Ok. Porém, se você olhar aqui, o eixo Y da nave, ela está o quê? Ela está apontando para profundidade, sendo que o eixo Y do mundo está apontando para cima. Existem comandos que eles vão funcionar localmente, ou seja, pelo eixo do objeto, e tem alguns comandos que vão funcionar globalmente. Então, se eu vier aqui, movimentar para a direita, ele movimenta. Só que se eu coloco para cima ou para baixo, em vez de movimentar para cima ou para baixo no eixo Y do mundo, ele está movimentando no eixo Y no caso, objeto, certo? Tem duas formas de resolver isso, certo? Uma é você vir no código, tá? E falar que a sua posição aqui no caso em Z aqui no caso que não existe, certo? Você inverter na verdade, né? Você pode falar assim que aqui então a gente poderia fazer assim, falar que aqui não é mais posição em X, é a posição em Z, certo? E agora a gente falar que aqui é a nossa posição em Z aqui, e no Y, como não há movimento, certo? A gente zerar ele aqui, tá? Mas isso por quê? Porque a gente está movimentando e o translate aqui no caso, ele está colocando a movimentação, certo? Pelo eixo do objeto e não pelo eixo do mundo. Isso aconteceu porque a gente rotacionou o objeto, né? Então agora ele estaria ali funcionando ali, ó, certo? Beleza. Porém ainda não é uma boa solução isso, tá? Vamos consertar porque depois a gente vai ter que ficar referenciando o eixo Z, tá? Essas coisas não é muito legal. Uma boa solução para resolver isso é o seguinte: a gente criar uma âncora para movimentar o objeto. Como assim? Eu vou vir aqui em Game Object, vou criar um empty e eu vou chamar isso aqui de esse objeto de Anchor Ship, tá? Beleza. Aqui na nave eu vou fazer o seguinte: eu vou remover o script e agora o que eu vou fazer? Eu vou associar o script nesse empty. Ó, pego aqui o script e associo no vazio. Vou selecionar ele, vou colocar ele no 0, 0, 0 do mundo e vou verificar se minha nave também está no 0, 0 do mundo. Para quê? Para poder alinhar ambos. No caso desses objetos vazios, eles não aparecem nem na cena e nem no game, certo? Por padrão. Mas tem como exibir eles aqui na janela cena. Basta clicar nesse quadradinho aqui colorido e escolher um símbolo para você poder identificar ele dentro do jogo, né? Então aqui no jogo você não vê, mas aqui no editor você vê. Tá? Então você pode colocar uma bolinha que é mais discreta ali, certo? Ou colocar uma coisa mais chamativa aqui assim, tá? Então tá ali. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: como o script agora está na âncora, quando eu der um play aqui, vocês vão perceber que ó, a movimentação agora está correta, certo? Porém, né, ele está ali, porém agora o que ele está fazendo? Como eu mandei movimentar em Z, ele está movimentando aqui a profundidade, ó, certo? Então a gente vai lá no nosso script agora e vai voltar ao que era antes para ele poder se movimentar de forma correta no eixo X e Y. Então eu vou vir aqui, certo? Então onde era Y volta a ser Y, certo?
Então aqui posição de Y, e no caso que era Z, né, que seria a profundidade, eu não vou mexer na profundidade, beleza. Bom, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque isso aqui é um problema muito comum quando você está trabalhando e tentando montar um joguinho 2D na Unity. Por quê? Por mais que a gente consiga montar jogos 2D, etc., essa aqui é uma engine 3D ainda, né? E a gente tem problemas de orientação de pivô e tantas outras coisas, tudo que a gente encontra em software 3D de modelagem, a gente encontra também alguns probleminhas aqui. Então agora, como foi ajustado isso, percebe que o meu pivô aqui, certo? Agora está trabalhando de forma correta. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu não salvei o script, né? Por isso que ele está se comportando ainda de forma estranha. Vou mandar executar de novo. Então, ó, esquerda e direita, para cima e para baixo agora. Agora está correto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar agora a minha nave e vou parentear ela aqui com a âncora, certo? Ou seja, quem carrega a nave agora é essa âncorazinha aqui e nela que está o script, certo? Então a gente vem aqui, ó, consegue movimentar ela e aqui está feito o controle da nossa nave, certo? Porém, se você selecionar aqui a âncora, você vai lembrar daquela variável que a gente colocou de velocidade. Ela está zero aqui. Aqui no caso, ele está movimentando porque o nosso input ele está passando o valor 1 e menos 1, ou seja, a velocidade da nossa nave aqui é 1, certo? Que a gente está aqui recebendo aqui na variável. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa velocidade aqui agora e vou associar também ao input para aumentar a velocidade da nave. Ou seja, eu vou multiplicar pela velocidade e vou multiplicar aqui também pela velocidade. Só que tem um problema. A nossa velocidade ela vale zero agora, né? Porque a gente não atribui nenhum valor. Todo número multiplicado por zero é zero. Logo, se eu tentar movimentar a minha navezinha aqui dentro da Unity, eu já não vou conseguir mais. Por quê? Aquele 1 ou menos 1, ó, tipo, virou zero, então eu não tenho nenhuma velocidade. Aí o que eu posso fazer? Eu vim aqui e colocar uma velocidade para ela. Vamos supor, eu vou colocar 10 aqui, certo? Só que agora eu vou ter um outro problema. Você vai perceber que a nave ela vai ficar muito acelerada, ó. Quase não dá para controlar ela. E não é porque está 10, é porque assim, no caso, a atualização ela está sendo feita através da velocidade que esse loop está sendo executado. Ou seja, isso aqui executa numa velocidade muito grande, certo? Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e igualar a velocidade do processamento dessas linhas aqui pelo FPS, ou seja, pelo frame por segundo, que é o que? É a unidade que controla a atualização de render na tela. Então, para poder fazer isso, eu multiplico isso tudo por time, delta time, certo? Time, delta time aqui, certo? Bom, dessa forma eu tenho a velocidade funcionando e ele vai atualizar isso aqui pela velocidade do render e não pela velocidade do processamento, certo? Então, eu venho aqui, dou um play. E agora aqui eu tenho, ó, ela movimentando ali certinho. Agora fica até lento demais, né? Então aqui vamos colocar uns 50 aqui. Deixa eu ver. Ficou mais interessante, certo? Uma coisa também importante dizer, a hora que você começar a programar o seu jogo, você vai ver que a hora que você aperta a tecla, ele tem um delayzinho para começar a andar e depois ele tem um delayzinho para parar, certo? É porque ele vai de 0 até 1 e quando você solta a tecla, ele volta do 1 até o 0, só que com intervalos. Caso você não queira, né, intervalos, você queira um controle digital, você pode vir aqui no seu código e utilizar, em vez de usar getAxis, você usa getAxis raw, certo? getAxis raw, o que ele faz? Ele vai do 0 para o 1, não até o 1, né, como o getAxis faz. Aí aqui você teria um controle que responderia exatamente na hora que você pressionar a direção. Ó. Então você perde aquele delayzinho que fica ali. Aí vai tipo da sua necessidade, do tipo de jogo que você está programando, tá? Vou deixar desse jeito aqui porque joguinho de nave é legal você ter precisão, né? Puxar ela pro lado, ela responder na hora, né? Que acaba sendo mais interessante aqui.
Bom, eu vou salvar a cena porque eu já fiz algumas coisas nela, né? A gente já conseguiu fazer a movimentação da nave e por enquanto é isso. A gente vai seguir para o próximo passo do nosso projeto.